o nascimento do menino Samuel. E eu acho muito interessante que Samuel, ele nasce em um tempo em que Israel estava vivendo em um declínio espiritual. O que seria um declínio espiritual? Uma morte espiritual, aonde Deus não falava mais, aonde Deus já não habitava mais, aonde Deus já não recebia mais a adoração daquele povo. E talvez você esteja olhando e esteja dizendo, mas por que Deus não recebia a oração? Talvez naquela época não tivesse templo, tinha uma igreja e ficava em Siló. Talvez naquela época não havia pastor, não havia sacerdote. Tinha sacerdote, era Eli, e tinha os filhos de Eli, que eram Ofni e Finéias, que já fazia a função de seu pai. Talvez você diga para mim, mas naquela época não tinha adoração, não tinha oferta. Tinha adoração, tinha oferta, tinha tempo, mas o que não tinha? Não tinha mais a presença de Deus. Não tinha mais a intimidade com Deus, aonde Deus não falava mais naquele tempo. E talvez eu fiquei me perguntando, por que Samuel nasce naquele momento em que estamos vivendo em um declínio espiritual? E Deus disse para mim, porque ele nasce para fazer a diferença. E às vezes, muitas das vezes, nós estamos em um momento em que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não entendemos o porquê que estamos vivendo naquele momento. E Deus está dizendo para você, você veio numa geração difícil para fazer a diferença. E aquele menino, ele veio numa geração difícil. E a vida de Samuel, a Bíblia vai dizer que não teve ninguém na Bíblia como Samuel. E nessa noite você esteja se perguntando, por que só comigo que acontece isso? Por que só eu passo por essas situações? Você veio nesse momento, nessa geração atual, para fazer a diferença. Deus quer te usar nessa noite para fazer a diferença. E eu acho incrível, porque Israel vivia um declínio espiritual e Deus não falava mais. E Israel tinha tudo do bom e do melhor. E nós estamos no 11º dia de culto. É o 11º? Nós estamos no 11º dia de culto e aqui eu consigo sentir Deus falando. Aqui eu consigo sentir a presença de Deus. Aqui o escudo tem sido diferente porque Deus tem falado. Aqui não tem as melhores aparelhagens de som, aqui não tem os melhores cantores, aqui não tem os melhores pregadores, mas tem a presença, o que Israel já não tinha mais. Então começa a glorificar o nome do Senhor, porque a presença dele é real nesse lugar e ele se faz presente aqui na casa, amém? Quero ouvir o presbítero Roberto com a sua